Olá, muita paz, saúde e alegria. Hoje celebramos a memória de São João Maria Vianney. O Evangelho é Mateus 13, de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse-lhe: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém sobre tudo aquilo que Pedro havia professado, que ele era o Messias. Jesus começou então a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra em nossas vidas, em nosso favor. Estamos diante de um texto muito especial para a igreja. Primeiro, quando Jesus, numa região que compunha-se da maioria de pessoas não judeus, e ali Jesus faz essa pergunta, que é uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Jesus para mim não pode ser aquilo que os outros dizem, e de uma maneira muito especial, apenas no aspecto humano. O povo diz que Jesus seria um dos profetas, que seria alguém como João Batista, ou como Jeremias, Elias. Veja que aqui o povo percebe a dimensão profética, mas apenas humana. E quando Jesus pergunta para os discípulos: e para vós, quem é que eu sou? Simão então responde: Tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí está a novidade de Jesus. Jesus não é só um profeta, Jesus é o Filho do Deus vivo, aquele que veio trazer para nós a melhor das notícias. Somos criados como filhos de Deus para a eternidade. E quando Simão Pedro responde isso, Jesus então imediatamente diz para ele: Tu és feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o ser humano que revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Veja que a igreja nasce da vontade do Pai, da revelação do Pai para Pedro, e Pedro faz o reconhecimento de quem é Jesus. Jesus é o Filho do Deus vivo. É aquele que traz para nós a boa notícia da salvação. E ali então Jesus constitui Simão Pedro como o fundamento da profissão de fé que constitui a base da igreja.
Quando Jesus diz para Pedro: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la, e eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. Essa é a missão do sacerdote, essa é a missão dos apóstolos, essa é a missão da igreja, ligar aos céus. Mas também cabe à igreja desligar aquilo que não condiz com a vontade do Pai. No entanto, nesse momento, o próprio Pedro, que havia professado a fé, chama Jesus, vamos dizer assim, às escondidas, para dizer para Jesus que Jesus não precisaria passar pela paixão, pela morte, pela a aparente derrota. E então Jesus diz para ele: afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas como homem, como Deus, mas como os homens, que querem fugir do sofrimento, que quer fugir da cruz e esquecer da vontade do Pai. Que o Deus de misericórdia nos ajude, a todos os sacerdotes, a ser movido pelo pensar de Deus Pai, pelo querer de Deus Pai revelado em Cristo Jesus. E esse revelar da vontade do Pai em Jesus foi o que São João Maria Vianney fez. Tornou-se sacrifício pelo povo, tornou-se hóstia viva pelo povo de Deus. Era um sinal de Deus entre os homens. Que Deus nos dê essa graça. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde, paz e perseverança para todos nós.